Vamos lá, meus amigos. Continuando, então, vamos falar agora, terminando essa parte de concepção e elementos, de classificação, vamos falar dos elementos das constituições. São uma série de balizas e de elementos mesmo identificados por José Afonso da Silva e que incidem sobre o exercício do poder, de como as normas constitucionais influenciam sobre os poderes do Estado, principalmente. Então, lembra que eu falei para vocês, dentro da bibliografia sugerida, José Afonso da Silva, ele vai aparecer nessa parte teórica diversas vezes. Quando a gente for falar também de eficácia das normas constitucionais, nós vamos falar de novo do Zé. Então, ele classifica então os elementos em elementos de estabilização constitucional, que são normas destinadas a assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, principalmente em estados de exceção, e das próprias instituições democráticas. Então você vai ter lá a intervenção federal, prevista lá nos artigos 34 a 36 da nossa Constituição, 34 a 36. 34 a 36, ação de constitucionalidade, lá no artigo 103, o estado de defesa, o estado de sítio, que vão estar também previstos lá no artigo 96, 97 da Carta Constitucional. Então, esses elementos de estabilização constitucional é que vão permitir que a própria Constituição traga quais são os elementos de defesa da ordem constitucional. Então, determinadas circunstâncias, como dentro do estado de defesa, com o caos na ordem, quando o estado de emergência não conseguir dar conta, pode ser decretado o estado de defesa em determinadas circunstâncias, ou para manter a integridade nacional, ou nos casos de descumprimento de decisão judicial por uma unidade da federação, que enseja a representação interventiva. Então, esses são os elementos chamados de estabilização constitucional. Também os elementos formais de aplicabilidade, que dizem respeito à formação das regras de aplicação da norma constitucional. Ou seja, por exemplo, lá o artigo 5º, parágrafo 1º, que propugna que as normas de direitos e garantias constitucionais têm aplicação imediata. O que significa isso? Então, segundo o juiz Sérgio Moro, em uma publicação de 2001, ele afirma que essa aplicação imediata das normas constitucionais, que não significa o mesmo de aplicabilidade imediata, que a gente vai ver lá em eficácia das normas, há normas com eficácia limitada, que só terão aplicabilidade quando o legislador conformar aquela norma constitucional, Então, a aplicação imediata significa que elas têm vigência imediata, que elas devem ser aplicadas imediatamente, seja pelo legislador, seja pelo administrador. Então, se a Constituição ordena que determinada norma seja regulamentada, essa regulamentação tem que ser feita de forma imediata. Caso contrário, isso seja um mandado de injunção, que serve para regulamentar uma norma constitucional cujo direito ali nela previsto, relativo à nacionalidade, à soberania ou aos direitos fundamentais, não foi ainda regulado pelo legislador. Então, eu venho com o mandado de injunção para que essa norma seja regulamentada. Isso significa, então, um elemento de aplicabilidade. Os elementos do preâmbulo também, que dizem respeito, o preâmbulo da Constituição traz lá as 3 gerações de direito, uma sociedade justa, livre de preconceitos, igualitária, que busca a justiça social. O preâmbulo, como vetor de interpretação, deve nortear o aplicador da Constituição, o aplicador do direito. Então, por exemplo, em 2007, quando o Supremo Tribunal Federal reputou de constitucional a possibilidade de você incluir o parceiro homoafetivo como beneficiário do INSS, então ele se valeu, o ministro Marco Aurélio na época se valeu do preâmbulo da Constituição para fundamentar o seu voto. É um elemento de aplicabilidade. As próprias cláusulas de promulgação e também o ato das disposições constitucionais transitórias também são elementos de aplicabilidade. Elementos limitativos,
que servem para limitar a ação do Estado, né? Então, principalmente aqueles direitos e garantias fundamentais de primeira dimensão, né? Que servem para proibir ou evitar, né, que o Estado interfira na minha esfera de direitos individuais. Então, o Estado, por exemplo, não poderá adentrar na minha residência em qualquer horário, né? Tem lá no artigo 5º, né, inciso 12, que é um Estado, então, ninguém entrará no domicílio sem o consentimento do morador, né, a não ser durante o dia por ordem judicial, ou a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de delito, né, de flagrante delito, ou para prestar socorro. Então, o Estado também não poderá adentrar a minha propriedade, a não ser como requisição ou em caso de calamidade pública. Então, determinadas limitações à ação do Estado, que são os chamados elementos limitativos. E nós também temos os elementos chamados socio-ideológicos, que revelam a transição de um compromisso de uma Constituição moderna entre o Estado individualista, né, entre o Estado liberal e o Estado intervencionista. O Estado liberal é aquele em que é o Estado mínimo, né, o Estado, a Constituição negativa de não interferência na esfera privada de direitos, a não ser para proteger o meu direito de propriedade, o meu direito ao livre comércio e a minha segurança individual. O Estado intervencionista é aquele que necessita intervir no domínio econômico, muitas vezes para regular o mercado ou para melhorar a situação de competitividade, de concorrência, de livre concorrência, ou para assegurar determinados direitos sociais básicos, sem os quais mesmo o cidadão não tem condição de exercer a sua liberdade política se ele não tiver direitos liberais, individuais, sociais básicos, né? Então, esses são os elementos orgânicos. Dizem respeito à organização do Estado, à segurança pública, à tributação e orçamento, né? Que são os meios pelos quais, e também a ordem econômica e financeira. Os elementos socioideológicos vão estar dentro da ordem econômico-financeira, também a ordem social. A ordem social. É através da tributação e orçamento que eu vou ter os recursos necessários a serem utilizados pelo Estado para que ele possa intervir, né, tanto na ordem social quanto na ordem econômica. Ok? Bom, onde é que estamos aqui? Elementos orgânicos, sim, elementos socioideológicos, está aqui. Né? Surge com o Estado social, direitos sociais, a ordem econômica e a ordem social, que revelam a transição do compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista, não intervencionista, e o Estado social intervencionista. A partir daí, vimos a classificação das constituições, vimos os elementos das constituições de José Afonso da Silva. Vamos resolver alguns exercícios, não deixe de resolver as questões comentadas do TEC que tratam sobre esses assuntos. Então vamos começar com a questão do SEBRASP, agora de 2019, CESP, né? Acerca da classificação das constituições, né? Então vamos lá. Letra A. Constituição pactuada é aquela cuja origem revela um compromisso entre a monarquia e o povo. Não, né? As constituições pactuadas, chamadas também constituições dualistas, lembre-se que é aquela que revela um compromisso entre a monarquia e o parlamento. Ok? Por exemplo, a Constituição Francesa de 1791 e a Constituição Inglesa. B. Constituição chapa branca é aquela que se limita a garantir os direitos individuais e a limitar a intervenção estatal na economia. Não. Lembra que a Constituição chapa branca é aquela que tutela os interesses e privilégios tradicionalmente reconhecidos aos integrantes do poder público, né? Uma Constituição chapa branca que dá a retórica, traz a retórica dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, mas no fundo ela serve, no núcleo duro dela serve para proteger os interesses da burocracia, dos poderes do Estado, dos agentes do poder. Quanto à dogmática, a Constituição Federal nossa é classificada como ortodoxa? Não, é classificada como heterodoxa, né? Por quê?
Heterodoxa, porque ela traz várias ideologias, né? Ela é uma Constituição dogmática, porque reflete os dogmas, pensamentos de um determinado momento histórico, mas ela é heterodoxa, porque ela traz em si uma pluralidade de ideologias, uma pluralidade de políticas, né? O pluralismo político é um fundamento da República, está lá no artigo 1º. A Constituição ubíqua incorpora em seu texto normas e valores contraditórios. Então, lembra que a Constituição ubíqua lá de Daniel Sarmento, né, que defende que a Constituição ela invadiu novos domínios políticos, novos domínios normativos. Ele fala em panconstitucionalização. A Constituição se intrometeu ou invadiu todos os ramos do direito e todos os ramos da própria política, os ramos sociais. Mas há os críticos da Constituição ubíqua. Um deles é o Dimitri de Moulius, né? Um desses críticos, que é o Dimitri de Moulius, que assim como Gilmar Ferreira Mendes combate, né, o neoconstitucionalismo, combate esse constitucionalismo ubíquo, né, e fala dos riscos, né? As contradições e princípios que são colocados colocam em risco a estabilidade. Daniel Sarmento diz que a multiplicidade de valores que adentram a Constituição não necessariamente são contraditórios entre si, mas Dimitrio de Moulius ele vai dizer que há um risco à estabilidade constitucional oriundo dessa multiplicidade de valores, dessa aproximação entre Constituição e política, e por isso esses valores seriam contraditórios, né? Então, na verdade, essa afirmativa, vinda do CESP, traz embutida nela uma crítica à Constituição ubíqua. Por exemplo, você vai ter a apresentação de valores como a presunção de inocência e a presunção de culpabilidade. A presunção de inocência ela fica reduzida com a decisão em primeira instância, quando um juiz revestido de jurisdição afirma que determinado autor cometeu determinado crime. Então, nesse caso, a presunção de inocência, que inicia com 100%, ela cede espaço para a presunção de culpabilidade. Com a decisão em segunda instância, revista por um colegiado, em que materialidade e autoria estão confirmadas, não podem ser revistas mais em terceira ou quarta instância, o princípio da culpabilidade supera o princípio da presunção de inocência. Então, são dois princípios constitucionais de igual estatura, mas que não são contraditórios entre si, na verdade, são complementares. E essa ponderação de princípios é que é característica do chamado neoconstitucionalismo, né? E da Constituição ubíqua. O Supremo Tribunal Federal considerou na última decisão que não, que o princípio da presunção de constitucionalidade só pode ser superado pela decisão em última instância, ou seja, pela decisão transitada em julgado, ao contrário da posição do ministro Barroso de ponderação de princípios. Letra E. No modelo da Constituição dirigente, é ampla a discricionariedade do legislador sobre o planejamento econômico nacional. Não, né? A Constituição dirigente, ela pressupõe que a Constituição serve para instituir os fins sociais do Estado. Ela dirige, né? Ela dirige, né, a atuação do legislador e do administrador. Então, se a Constituição afirma que os direitos sociais básicos, a moradia, o trabalho, a alimentação, a educação e saúde devem ser implementados, não existe uma ampla discricionariedade para que o administrador e o legislador não implementem esses direitos. Ou seja, a Constituição dirige, ela é dirigente na conceituação de Canotilho, por isso errado a letra E. Correta, então, a letra D, Constituição ubíqua, incorpora em seu texto normas e valores contraditórios, ou seja, uma visão crítica do próprio conceito de Constituição ubíqua de Daniel Sarmento. Então, cuidado, né? Ela veio do CESP, essa questão, ela veio justamente nessa crítica ao neoconstitucionalismo. Questão da VUNESP também de 2019. Diversos doutrinadores são responsáveis pela formulação de conceitos. Então, vamos ver.
A Constituição seria a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. 2. A Constituição representa a decisão política do titular do poder constituinte. Né? Qual o autor que representa, os autores que representam essas duas concepções? A primeira, a Constituição em sentido sociológico dos fatores reais de poder, Ferdinand Lassalle. A Constituição como decisão política fundamental, Carl Schmitt. Então, correta a letra C, que trata desses dois autores aí, que falam da Constituição em sentido sociológico, né? Ferdinand Lassalle, Constituição em sentido sociológico, e Carl Schmitt, Constituição em sentido político, ok? A Constituição, a chamada Constituição Quadro, ou Constituição Moldura, é a que restringe ao máximo a liberdade. Não, né? Segundo Marcelo Novellino, essa Constituição Moldura faz uma restrição média ao administrador. Por que uma restrição média? Porque senão ela não consegue, né, respeitar o exercício, o livre exercício dos poderes e a independência dos poderes. Essa restrição tem que ser limitada. O sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, deve deixar um nível de conformação, um espaço de conformação para que os poderes possam exercitar o seu munus constitucional. Então, o erro está em dizer que é uma restrição máxima, né? Mas sim uma restrição média, conforme explica Marcelo Novellino. Também uma questão de 2014, né? Normas materialmente constitucionais encerram disposições a respeito de matéria tipicamente constitucional. Correto até aí. Isto é, de elementos inerentes à Constituição. Ao passo que normas formalmente constitucionais, embora não tratem de matéria constitucional, são constitucionais do ponto de vista eminentemente formal, somente porque integram a Constituição. Certinho, né? Lembra que eu falei da norma do artigo 242, parágrafo 2º, o Colégio Pedro II, do Estado do Rio de Janeiro, permanecerá na órbita federal. O que tem de constitucional isso? Materialmente nada. Mas por estar dentro do texto constitucional, é considerado formalmente constitucional. Só pode ser alterado por emenda constitucional, é parâmetro para decretação de inconstitucionalidade. Então, se uma lei do Estado do Rio dizer que está incorporando o Colégio Pedro II, possa entrar com uma ADI no Supremo, afirmando que essa norma é inconstitucional, dentro do conceito formal de Constituição, simplesmente porque integra o texto da Constituição. Não deixe de fazer as centenas de questões sobre esse tema de classificação, de concepção e de elemento das Constituições que irão cair com certeza na sua prova da magistratura, da defensoria, do Ministério Público Militar e da Advocacia Pública, que são as provas onde a maior parte dessas questões costumam aparecer. Até a próxima!